Ei, Mari, você é muito fraca para sobreviver na Força Aérea. É maior que um chute com a bota militar veio acompanhado de um xingamento. A cadete de 22 anos caiu no chão e seu irmão chorava do outro lado da cerca de ferro. No entanto, no dia seguinte, tudo mudou. Um helicóptero gigante aterrissou na pista de pouso e o general de 4 estrelas perguntou friamente: é maior que quem fez isso com a filha do meu camarada? Naquele momento, toda a academia da Força Aérea congelou. Uma promessa inacabada de 20 anos atrás estava prestes a ser cumprida hoje. Antes de começarmos a história, por favor, clique no botão gratuito de se inscrever e curtir. Ative também as notificações para que você possa assistir aos vídeos mais recentes assim que forem carregados. O que você está fazendo e onde está ouvindo agora? Se você puder deixar um comentário com o nome da sua cidade ou local, seja enquanto caminha ou dirige, ficaremos felizes em cumprimentá-lo com gratidão. Às 4 horas da manhã, um ar frio pairava sobre a pequena plataforma da estação de trem de uma cidade do interior. Lucas Cardoso, um estudante de 18 anos, estava sentado em uma cadeira na sala de espera da estação, com uma mochila velha nas costas. Em suas mãos, ele segurava um envelope de documentos hospitalares amarrotado, com o nome de sua avó escrito em letras nítidas. O título Termo de Consentimento para Cirurgia de Emergência de Aneurisma da Aorta estava em destaque. Lucas ligava e desligava a tela do celular, verificando a mensagem que havia enviado à sua irmã. Mana, preciso da sua autorização de cirurgia para a vovó. Por favor, me ligue. Mas não havia resposta. Lucas sabia que sua irmã, Mariana Mari, estava na academia da Força Aérea e não podia ver o celular durante o treinamento. Então ele tomou uma decisão: ir pessoalmente. A cena de sua avó caindo na noite anterior estava vívida em sua mente. A avó, que estava fazendo sopa na cozinha, de repente agarrou o peito e desabou. Lucas ligou para a emergência. A avó foi levada para a sala de emergência e, em seguida, para a unidade de terapia intensiva. O médico falou com uma voz calma, mas firme. O risco de ruptura do aneurisma da aorta é alto. A cirurgia precisa ser feita hoje, mas é necessário o consentimento de um responsável adulto. Lucas estendeu sua carteira de estudante e disse: eu sou o responsável. Mas a enfermeira balançou a cabeça. Menores não podem ser responsáveis legais. Precisamos de um familiar adulto. A única familiar adulta de Lucas era sua irmã, Mari Cardoso, uma cadete do 3º ano da Academia da Força Aérea, de 22 anos. O som do primeiro trem chegando na plataforma foi ouvido. Lucas levantou-se e apertou bem a mochila. Dentro da mochila havia uma foto de sua irmã no dia em que ela entrou na academia e uma marmita de salgados que sua avó havia preparado. Lucas embarcou no trem e olhou pela janela. O céu, antes do nascer do sol, era de um azul escuro e algumas estrelas piscavam fracamente. Como sua irmã sempre dizia, o céu está sempre lá, mas ninguém pode possuí-lo. O trem partiu lentamente. Lucas ligou o celular novamente e verificou o site da academia. Semana dos Direitos Humanos, data especial para visitação. Hoje, como um destino, hoje era o dia. Estava escrito que as solicitações de visitação poderiam ser feitas no local. Lucas suspirou aliviado e fechou os olhos. Ele teria que pegar o trem por cerca de 1h30 e depois 2 ônibus para chegar à academia. Naquele momento, o treinamento matinal começou no campo de treinamento da Academia da Força Aérea. Mari, vestindo seu uniforme de cadete, corria no meio da formação. O ar frio da madrugada picava seus pulmões, mas ela não mudava a expressão. Junto com o som regular dos passos, o comando do instrutor ecoava na escuridão. As cadetes têm a mentalidade mais fraca que a resistência física. Abandone as emoções, disciplina é sobrevivência. A pessoa que dava o comando era a capitã Elisa Mello. A instrutora militar de 31 anos observava as cadetes com olhos frios e penetrantes. Elisa foi uma das primeiras a passar pelo programa de treinamento de mulheres oficiais da Academia da Força Aérea. Naquela época, ela teve que suportar inúmeros insultos e discriminações de instrutores homens. Ela ouviu inúmeras vezes que mulheres são fracas e foi pisoteada ainda mais se chorasse.
Por isso, Elisa prometeu a si mesma nunca chorar, nunca parecer fraca. Após a corrida, as cadetes se alinharam. Elisa caminhou lentamente na frente da formação e disse: hoje teremos visitação devido à Semana dos Direitos Humanos. Mas não se iludam. Aqui, a família não é prioridade, a Força Aérea é a prioridade. No momento em que se deixarem levar pelas emoções, vocês não são mais militares, são apenas civis. Mari levantou a cabeça e olhou para o céu. O céu, que estava apenas começando a clarear, estava tingido de lilás. Mari colocou a mão no bolso interno do peito e tocou uma pequena foto. A foto de seu pai, vestido com o uniforme de oficial da Força Aérea. Seu pai havia morrido em um acidente de queda durante um treinamento há 20 anos, quando Mari tinha apenas 2 anos. No caminho para o refeitório após o treinamento, Mari perguntou calmamente a uma colega cadete: algum pedido de visitação chegou hoje? A colega assentiu e disse: chegou um para você. O nome é Lucas Cardoso. Os olhos de Mari se arregalaram. O fato de seu irmão ter vindo até lá significava que algo sério havia acontecido. Mari mal tocou na comida. Seu coração estava acelerado e uma sensação de mau presságio a invadiu. Lucas era um estudante do último ano, prestes a fazer o vestibular. Havia apenas um motivo para ele vir num momento tão ocupado. Algo tinha acontecido com a avó. Às 8 horas da manhã, Lucas chegou em frente ao portão principal da academia. O portão alto de ferro, o posto de segurança e a visão dos soldados armados o oprimiram. Lucas caminhou até o portão de segurança, nervoso. O militar responsável perguntou com uma expressão inexpressiva: documento de identidade? Lucas, com as mãos trêmulas, pegou sua carteira de estudante. Vim pedir uma visitação. Vi o aviso da Semana dos Direitos Humanos. O militar verificou a carteira de estudante e digitou no computador: o nome do cadete a ser visitado é Mariana Cardoso. O militar olhou para a tela por um momento e assentiu. O pedido foi aceito. Vá para a sala de espera. Já havia alguns visitantes sentados na sala de espera. A maioria eram casais de meia idade que pareciam ser pais. Lucas sentou-se em um canto e largou a mochila. Um casal de idosos ao lado dele falou: jovem, qual é a sua relação com o cadete? Minha irmã. Ah, você tem uma irmã nas Forças Armadas. Que orgulho. Não é fácil para as mulheres hoje em dia. Lucas forçou um sorriso e respondeu: sim, minha irmã é como um pai para mim. O casal de idosos assentiu e não perguntou mais nada. Lucas tirou a foto da irmã da mochila e a olhou. Era uma foto tirada no dia da formatura de ingresso na academia. A imagem da irmã, sorrindo radiantemente em seu uniforme, era deslumbrante. Passou-se 1 hora, um aviso foi dado pelo alto-falante: a visitação familiar da Semana dos Direitos Humanos começará. Aqueles cujos nomes forem chamados, por favor, dirijam-se à sala de visitação. Lucas levantou-se abruptamente. O envelope de documentos em sua mão estava úmido de suor. A sala de visitação era dividida por janelas com grades de ferro. Lucas sentou-se no lugar que lhe foi designado e olhou para o lado oposto. Logo a porta se abriu e os cadetes entraram. Ele viu Mari entre eles. Ela estava vestida com seu uniforme limpo, mas seu rosto parecia mais pálido do que o normal. Lucas levantou as 2 mãos e acenou. Mari também levantou a mão por reflexo. Mas, naquele momento, uma voz aguda ecoou por trás. Expressão emocional durante o treinamento. Zero controle. Cadete Mariana Cardoso. A capitã Elisa Mello saiu de trás da formação. Seu rosto estava frio e seus olhos gélidos como gelo. Mari rapidamente abaixou a mão e assumiu a posição de continência. Desculpe, capitã, mas Elisa não parou. Ela se aproximou de Mari e disse: o fato de ser horário de visitação não significa que a disciplina desaparece. Aqui, o exército vem antes do seu irmão. Lucas agarrou as grades e gritou: com licença. É hora da visitação. Minha irmã não fez nada de errado. Elisa olhou friamente para Lucas. Se viu, cale a boca. Este não é o seu lugar para falar. Mari, de cabeça baixa, disse: capitã, foi minha culpa. Por favor, não brigue com meu irmão. Elisa zombou.
parece que você ainda não entendeu que a família arruína as Forças Armadas. E naquele instante, a bota militar da capitã Elisa Mello atingiu o abdômen de Mari com força. Mari cambaleou para trás e caiu de joelhos. Os cadetes ao redor prenderam a respiração e a sala de visitação foi subitamente tomada por um silêncio. A embalagem de salgados que Lucas segurava caiu no chão, espalhando os petiscos. Lucas agarrou-se às grades e gritou: "Ela é minha irmã! Por que está batendo?" 2 policiais militares correram rapidamente para deter Lucas. "Visitante, acalme-se." Lucas soluçou e gritou: "Por que vocês batem nas pessoas? Que tipo de exército é este?" Elisa olhou para Mari sem mudar a expressão. Violação da disciplina é passível de punição. Mari levantou-se lentamente. Havia um pouco de sangue em seu lábio rachado, mas ela levantou a cabeça e olhou para a instrutora. Seus olhos não vacilaram. Lucas foi arrastado pelos policiais, mas continuou gritando: "Mana, a vovó precisa de cirurgia." Eles disseram que não podem operar sem sua assinatura. Mas sua voz se perdeu do lado de fora da sala de visitação. Mari ficou ali parada, atordoada. Ela podia ouvir algo se desmoronando dentro de seu peito. A visitação terminou assim. Mari voltou para a formação e Lucas foi expulso do portão principal da academia. O céu já estava completamente claro, mas apenas a escuridão preenchia os corações dos 2 irmãos. Lucas, arrastado para fora do portão principal da academia, caiu no chão de cimento frio. Os policiais militares o olharam com expressões inexpressivas e disseram: "Você perturbou a ordem da visitação. Não é possível retornar. Volte para casa." Lucas segurou a mochila com as mãos trêmulas e balançou a cabeça. "Não, eu preciso ver minha irmã. A vovó precisa de cirurgia e precisamos da assinatura dela." Mas o policial militar balançou a cabeça com firmeza. "É impossível de acordo com o regulamento. Apresente sua reclamação através do escritório administrativo." E eles voltaram para dentro do portão de ferro. Lucas não conseguiu se levantar daquele lugar. O mundo parecia escuro e algo quente parecia ferver em seu peito. Sua irmã tinha sido agredida lá dentro. Ele não podia fazer nada. Lucas pegou o celular e ligou para o hospital. A enfermeira atendeu. "UTI, boa tarde, sou Lucas Cardoso. Como está minha avó?" A voz da enfermeira era cautelosa. "A pressão arterial da paciente continua caindo. Quando será possível o termo de consentimento para a cirurgia? Se não decidirmos hoje, amanhã pode ser difícil. Lucas estava com a garganta fechada. Vou levar o mais rápido possível." Depois de desligar o telefone, Lucas levantou a cabeça e olhou para o portão de ferro da academia. Além daquele muro alto, ele podia ver o campo de treinamento e os sons dos comandos vinham de longe. Onde estaria sua irmã agora? Ela estaria bem? Lucas enxugou as lágrimas e levantou-se. E ele decidiu esperar no banco em frente ao portão principal, até que sua irmã saísse. Naquele momento, um relatório de emergência estava sendo redigido no escritório de comando da academia. O incidente de agressão na sala de visitação foi oficialmente registrado. O suboficial responsável murmurou enquanto digitava: "Este caso é sério. Há testemunhas civis." O colega ao lado assentiu. "A capitã Elisa Mello sempre foi assim, mas o nome da vítima é incomum. Mariana Cardoso." "Verifiquei com o nome do Tenente Coronel Eduardo Cardoso. Assemelham-se. Pensei que poderiam ser parentes." O suboficial parou de digitar por um momento e olhou para a tela. "Tenente Coronel Eduardo Cardoso, o que morreu no acidente de queda há 20 anos. "Sim, isso mesmo. O nome da filha na lista de familiares é Mariana Cardoso." O escritório ficou em silêncio por um momento. O suboficial suspirou, lendo o relatório novamente. "Isso vai subir para os escalões superiores." Ele colocou os documentos em um envelope e seguiu para o gabinete do brigadeiro. Às 10 horas da manhã, no gabinete do brigadeiro do ar Ricardo Santos, na academia, o general estava sentado à sua mesa com uma lista antiga aberta. Aos 55 anos, metade de seu cabelo estava grisalho e rugas profundas marcavam seu rosto. Ele foi o subordinado direto do tenente-coronel Eduardo Cardoso 20 anos atrás. A lembrança daquele dia ainda estava vívida.
Quando o motor falhou durante o voo de treinamento e eles estavam em risco de queda, o tenente-coronel Eduardo Cardoso disse em sua última comunicação: Ricardo, ejetar primeiro. Vou afastar a aeronave o máximo possível. Ricardo ejetou seguindo a ordem, mas Eduardo caiu tentando desviar de áreas residenciais. Ele foi um herói, mas também um pai que deixou 2 filhos. Uma batida na porta foi ouvida. Entre. O suboficial entrou e entregou os documentos. Brigadeiro, relatório de emergência. Ricardo pegou os documentos e começou a ler. Suas mãos pararam ao ver o nome da vítima. Cadete Mariana Cardoso, 3 grau ano, 22 anos. Ricardo abaixou os documentos lentamente e olhou pela janela. O céu azul se estendia sobre o campo de treinamento. Sob aquele céu, Eduardo havia caído. E sua filha estava agora se tornando alguém que vestia o uniforme da Força Aérea. Ricardo perguntou ao suboficial: onde está a capitã Elisa Mello agora? Ela está no alojamento de instrução. Chame-a imediatamente. O suboficial saiu e Ricardo abriu a gaveta de sua mesa. No lugar mais fundo, ele pegou um caderno velho. A capa estava gasta e os cantos desfiados. Aquele caderno era o diário que o tenente-coronel Eduardo Cardoso havia deixado por último. Foi encontrado durante a organização dos pertences após o acidente, mas Ricardo nunca teve coragem de entregá-lo à família. Dentro estavam densamente escritas as partes sombrias da Força Aérea, as reformas necessárias e suas preocupações com os filhos. Ricardo abriu o caderno. A frase escrita na última página chamou sua atenção. O poder só tem valor quando usado para proteger os fracos. Mesmo que eu não esteja aqui, meus filhos devem viver com dignidade sob este céu. Esta é a razão pela qual vesti este uniforme. Uma nova batida na porta foi ouvida. A capitã Elisa Mello entrou. Ela estava em seu uniforme impecável e fez uma continência. Capitã Elisa Mello, presente. Ricardo fechou o caderno e olhou para ela. Sente-se. Elisa sentou-se, mas manteve as costas retas. Ricardo empurrou o relatório em sua direção. Isto é verdade? Elisa respondeu sem olhar para o documento. É verdade. A cadete Mariana Cardoso violou a disciplina por falha no controle emocional durante o treinamento. E eu tomei as medidas disciplinares apropriadas. Você a chutou. Estímulo físico é às vezes necessário. Ricardo suspirou. Capitã Elisa Mello, você se lembra de quando era cadete? A expressão de Elisa endureceu ligeiramente. O que o senhor quer dizer? Você também foi agredida. Por instrutores homens, várias vezes. Elisa mordeu o lábio, isso foi porque eu era fraca. Ricardo balançou a cabeça. Não, foi porque aquele instrutor estava errado, você era a vítima. Elisa levantou o rosto e olhou diretamente para Ricardo. Vítima é quem é fraco. Eu decidi nunca mais ser fraca depois daquilo. E não vou permitir que os cadetes sob meu comando sejam fracos. Ricardo olhou em seus olhos, o olhar era frio e firme, mas também parecia vazio. Capitã Elisa Mello, você nunca pensou que o método que aprendeu estava errado? Elisa não respondeu. Ricardo continuou. Você sabe quem é o pai da cadete Mariana Cardoso? Elisa balançou a cabeça. Ricardo abriu a lista antiga. Tenente-coronel Eduardo Cardoso morreu em um acidente de queda 20 anos atrás. Ela é a filha dele. Os olhos de Elisa vacilaram. O que isso tem a ver comigo? Nada. Mas o pai dela era alguém que estava tentando promover a reforma dos direitos humanos dentro da Força Aérea. Alguém que queria proteger os fracos. O que você fez com a filha dele é exatamente o método que ele mais se opunha. Elisa levantou-se. Não tenho intenção de mudar meus métodos. Se a disciplina desmoronar, a Força Aérea desmorona. Ela fez uma continência e saiu. Ricardo olhou para suas costas e suspirou. E abriu o caderno novamente. Eduardo, sua filha está resistindo como você, mas eu não sei o que fazer. À 1h da tarde, Mari voltou para o alojamento dos cadetes. Havia um hematoma em seu abdômen, mas sua expressão estava serena. Uma colega cadete perguntou preocupada. Mari, você está bem? Não deveria ir para a enfermaria? Mari assentiu e sorriu levemente. Sim, estou bem, não se preocupe. Mas sua mão agarrava o bolso interno do peito, onde estava a foto de seu pai.
Naquele momento, a situação de sua avó no hospital piorava drasticamente. O médico disse à enfermeira: a pressão arterial continua caindo. Não podemos mais esperar sem o termo de consentimento. A enfermeira assentiu e ligou para Lucas novamente. Mas Lucas ainda estava sentado no banco em frente ao portão principal da academia. O celular vibrou, mas ele não conseguiu atender. As lágrimas não paravam de cair. O sol estava se pondo no oeste. O céu estava tingido de laranja, mas a luz não alcançava Lucas, sentado no banco em frente ao portão. Ele segurava a mochila com força e murmurou: Mana, me desculpe. Eu não consegui fazer nada. Às 3 horas da tarde, a porta do escritório de direitos humanos, no segundo andar do prédio administrativo da academia, foi aberta. O sargento Kim, do comando, entrou segurando um envelope grosso de documentos. O tenente-coronel Lee, sentado à mesa, levantou a cabeça. O que é? É o caso de agressão na visitação desta manhã. É um relatório de emergência. Lee pegou os documentos e começou a ler. Resumo do incidente. Agressora: Capitã Elisa Mello. Vítima: Cadete Mariana Cardoso. Múltiplas testemunhas e reclamação de um visitante civil. Lee franziu a testa e murmurou: a Capitã Elisa Mello de novo? O sargento Kim assentiu. É a terceira vez. Mas desta vez há uma testemunha civil, então será difícil encobrir. Lee leu atentamente a seção de informações pessoais da vítima no documento. Cadete Mariana Cardoso, 3 grau ano, 22 anos. Pais falecidos, apenas a avó materna viva. Endereço do responsável numa cidade do interior? Ele pensou por um momento e ligou o computador. Mariana Cardoso. Onde foi que eu vi esse nome? Ele abriu o arquivo de oficiais da Força Aérea que morreram em serviço. Ao digitar o sobrenome Cardoso na busca, alguns nomes apareceram. Um deles chamou sua atenção. Tenente-Coronel Eduardo Cardoso. Data da morte, 12 de agosto de 2005. Acidente de queda durante treinamento. Familiares: esposa, Sona, Kim. Falecida: filhos. Mariana Cardoso, 2 anos na época. Lucas Cardoso, recém-nascido na época. Lee prendeu a respiração. Preciso relatar isso imediatamente ao brigadeiro Ricardo Santos. Ele pegou os documentos e seguiu pelo corredor em direção ao gabinete do brigadeiro. Demorou cerca de 3 minutos para caminhar pelo corredor de conexão do prédio administrativo ao alojamento de comando. Lee apressou o passo, pensando: o brigadeiro Ricardo Santos estava na mesma ala de voo que o tenente-coronel Eduardo Cardoso. Ele era o único que sobreviveu ao acidente. Ao chegar em frente ao gabinete do brigadeiro, Lee bateu na porta. Entre, ouviu-se a voz do brigadeiro. Lee abriu a porta e encontrou Ricardo olhando pela janela. Havia uma caderneta velha aberta sobre sua mesa. Brigadeiro, relatório de emergência. Ricardo se virou lentamente. Havia um cansaço profundo em seu rosto. O que é o caso de agressão na visitação desta manhã. A vítima é a cadete Mariana Cardoso e precisamos confirmar se ela tem parentesco com o tenente-coronel Eduardo Cardoso. A mão de Ricardo parou. Os documentos, por favor. Lee entregou os documentos e Ricardo passou os olhos rapidamente sobre o conteúdo. Seus olhos pararam no nome da vítima. Mariana Cardoso, 22 anos. Pais falecidos. Ricardo abaixou os documentos lentamente e fechou o caderno sobre a mesa. E soltou um longo suspiro. É a filha dele, Eduardo. Eu vou cuidar disso pessoalmente. Lee hesitou por um momento e perguntou: brigadeiro, não deveríamos relatar isso aos escalões superiores? Ricardo assentiu. Claro, mas antes preciso verificar algo. Pode sair. Assim que Lee fez a continência e saiu, Ricardo abriu o caderno novamente. Na última página do caderno estava o último texto do tenente-coronel Eduardo Cardoso. A data era 11 de agosto de 2005, um dia antes do acidente. O treinamento de amanhã será o último. Depois deste treinamento, vou avançar oficialmente com a proposta de reforma dos direitos humanos na Força Aérea. Uma organização que se fortalece pisoteando os fracos acabará por desmoronar. Espero que o céu esteja mais claro quando meus filhos crescerem. Ricardo abraçou o caderno contra o peito. 20 anos se passaram, mas a comunicação daquele dia ainda ecoava em seus ouvidos. Ricardo, ejetar primeiro.
Vou afastar a aeronave da área residencial. Ricardo ejetou seguindo a ordem, mas Eduardo agarrou o manche até o fim e caiu nas montanhas. Ricardo levantou-se e seguiu para o arquivo. O arquivo ficava no subsolo do prédio principal. Este local, onde documentos antigos eram guardados, cheirava a umidade e mofo. Ricardo caminhou até a seção onde os documentos de 20 anos atrás eram mantidos. Ele abriu um armário de aço empoeirado e começou a folhear os arquivos. Depois de muita busca, ele encontrou um arquivo. O título era Rascunho da Proposta de Reforma dos Direitos Humanos na Força Aérea. Ao abrir o arquivo, viu a assinatura manuscrita do tenente-coronel Eduardo Cardoso. A primeira página da proposta de reforma dizia: as Forças Armadas não devem ser um lugar onde os fortes dominam os fracos, mas um lugar onde os fortes protegem os fracos. Ricardo segurou o arquivo contra o peito e saiu do arquivo, e seguiu para o alojamento dos cadetes. Ele precisava encontrar Mari pessoalmente. Enquanto caminhava pelo corredor, vários pensamentos passavam por sua mente. O que ele deveria dizer? Que o pai dela já sabia desse problema 20 anos atrás? Que o que ela estava sofrendo agora era exatamente o que o pai tentou impedir? Ao chegar em frente ao alojamento dos cadetes, Ricardo disse ao suboficial de plantão: chame a cadete Mariana Cardoso. O suboficial entrou e Mari saiu um momento depois. Ela estava com seu uniforme impecável, mas seu andar estava um pouco artificial, provavelmente por causa do hematoma em seu abdômen. Mari parou na frente de Ricardo e fez uma continência. Cadete Mariana Cardoso, presente. Ricardo olhou atentamente para o rosto dela. Era um rosto jovem de 22 anos, mas o olhar parecia muito mais maduro que o de seus colegas. Ele pensou que ela se parecia com o tenente-coronel Eduardo Cardoso. Acompanhe-me. Vamos a um lugar tranquilo para conversar. Ricardo levou Mari para um pequeno jardim nos fundos do alojamento de comando. Era um lugar tranquilo, onde os cadetes raramente iam. Sentado em um banco, Ricardo gesticulou para que Mari se sentasse também. Mari sentou-se cautelosamente. Ricardo olhou para o céu em silêncio por um longo tempo. Cadete Mariana Cardoso, você sabe quem é seu pai? Mari assentiu. Sim, o tenente-coronel Eduardo Cardoso. Morreu em serviço durante um treinamento. Seu pai e eu éramos da mesma ala de voo. Eu também estava naquele acidente. Os olhos de Mari vacilaram. Ah, sim. Ricardo tirou o caderno velho de dentro do casaco. Este é o diário que seu pai deixou. Ele escreveu até pouco antes do acidente. Mari pegou o caderno com as mãos trêmulas. Seus dedos tremiam levemente ao tocar a capa. Posso abrir? Claro. Ele deveria ter sido entregue a você. Mari abriu o caderno lentamente. Na primeira página, o nome da família estava escrito com a caligrafia de seu pai. Esposa, Sonara Kim. Filha, Mariana Cardoso. Filho, Lucas Cardoso. Mari traçou as letras com a ponta dos dedos, segurando as lágrimas. Ricardo disse: olha a última página. Mari folheou o caderno e abriu a última página. Estava escrito o propósito de seu pai. O poder só tem valor quando usado para proteger os fracos. Mesmo que eu não esteja aqui, meus filhos devem viver com dignidade sob este céu. As lágrimas escorreram dos olhos de Mari. Ela mordeu o lábio e abaixou a cabeça. Ricardo disse calmamente: seu pai tentou promover a reforma dos direitos humanos na Força Aérea. Ele queria criar uma organização que se fortalecesse protegendo os fracos, não pisoteando-os. Mas ele se foi antes de realizar esse sonho. Mari enxugou as lágrimas e perguntou: e agora? O que aconteceu com essa proposta de reforma? Ricardo suspirou. Foi arquivada. Como a pessoa que a promovia se foi, ninguém mais se importou. E 20 anos se passaram e nada mudou. Mari abraçou o caderno contra o peito. Brigadeiro, não quero me apoiar no nome de meu pai. Quero estar aqui pela minha própria força, Ricardo assentiu. Eu sei, mas, cadete Cardoso, o que aconteceu com você não tem nada a ver com sua força. A atitude da capitã Elisa Mello foi claramente uma violência. Mari balançou a cabeça. Estou bem. Posso suportar. Ricardo colocou a mão no ombro dela. Suportar não é a virtude. Seu pai não queria que você suportasse, ele queria que você fosse respeitada. Naquele momento, o celular de Ricardo tocou.
A tela mostrava gabinete do comandante da aeronáutica. Ricardo atendeu. Sim, Ricardo Santos. Uma voz calma, mas autoritária. Foi ouvida no telefone. Sou Carlos Vilela. Recebi o relatório do incidente na visitação desta manhã. A vítima é a filha do meu camarada Eduardo, certo? Ricardo olhou para Mari e respondeu. Sim, comandante. É ela. Estarei aí amanhã cedo. Tenho que verificar algo pessoalmente. Ricardo perguntou, surpreso. Comandante virá pessoalmente? Sim. Eduardo era meu camarada. Eu não podia ficar parado, sabendo que a filha do companheiro, que não consegui proteger, estava sofrendo isso. O telefone desligou. Ricardo olhou para o celular e murmurou, o comandante virá pessoalmente. Mari perguntou, o que aconteceu? Ricardo olhou para ela e disse, Cadete Cardoso, amanhã o céu vai se mover. Naquela noite, um aviso de inspeção de emergência foi emitido para toda a academia. O comandante da aeronáutica visitaria a academia na manhã seguinte. A sala do diretor ficou empolvorosa e os instrutores foram convocados para uma reunião de emergência. A capitã Elisa Mello também estava lá. Ela estava sentada em um canto da sala de reunião, olhando para frente com uma expressão inexpressiva. Mas suas mãos tremiam ligeiramente debaixo da mesa. Às 3 horas da tarde, o corredor em frente à sala de disciplina da academia estava deserto. Mari estava encostada na parede, esperando sua vez. O hematoma em seu abdômen estava mais vispalpável e a dor era sentida por cima de suas roupas, mas ela não mudava a expressão. Uma colega cadete ao lado dela perguntou cautelosamente, Mari, você está realmente bem? Não deveria ir para a enfermaria? Mari balançou a cabeça e sorriu fracamente. Estou bem, não se preocupe, mas seu interior estava diferente. Mari colocou a mão no bolso e tocou a foto de seu pai. Naquela foto pequena e velha, seu pai estava sorrindo radiantemente. Mari quase não se lembrava de seu pai. Ele se foi quando ela tinha 2 anos. Mas, através das histórias que sua avó contava e das palavras de seus colegas, Mari sabia que tipo de pessoa seu pai era. Justo, caloroso e alguém que tentava proteger os fracos. A porta se abriu. Cadete Mariana Cardoso, entre! Mari entrou na sala de disciplina. 3 membros da comissão disciplinar estavam sentados atrás de uma longa mesa e a capitã Elisa Mello estava no centro. Elisa olhou para Mari enquanto folheava os documentos. Sua expressão era fria e firme. O presidente da comissão começou a falar. Cadete Mariana Cardoso, recebemos um relatório de que você violou a disciplina de treinamento e falhou no controle emocional durante a visitação desta manhã. É verdade? Mari ficou ereta e respondeu. É verdade que meu irmão acenou e eu respondi por reflexo, mas não considero isso uma falha no controle emocional. Elisa interrompeu. Reflexo significa falta de controle. Um militar deve controlar até mesmo seus reflexos. Mari olhou para Elisa. Capitã, isso é negar o instinto humano. Reagir ao ver a família não é um erro. Os olhos de Elisa ficaram mais penetrantes. Instinto. Você sabe o que acontece se você agir por instinto no campo de batalha? Você morre, você e seus companheiros. Mari mordeu o lábio, mas respondeu. Mas este não era um campo de batalha, era uma sala de visitação. A sala de disciplina ficou em silêncio por um momento. O presidente da comissão fechou os documentos e disse: Cadete Mariana Cardoso, a punição é a suspensão das atividades por 2 semanas. Durante este período, o contato externo e a visitação são proibidos e a participação no treinamento é restrita. Entendido? Mari abaixou a cabeça. Entendido. Ao sair, Mari parou em frente à janela no final do corredor. Pela janela, ela podia ver o campo de treinamento e o céu se estendia além da pista de pouso. Mari olhou para o céu e pensou, em 2 semanas, a cirurgia de sua avó já teria terminado. Lucas teria que lidar com tudo sozinho. O coração de Mari se apertou. Naquele momento, Lucas ainda estava esperando no banco, em frente ao portão principal da academia. O sol já havia passado do meio-dia e estava começando a se pôr no oeste. Lucas ligou o celular e verificou as chamadas não atendidas do hospital. Eram 5. Lucas ligou para o hospital com as mãos trêmulas. UTI, boa tarde, sou Lucas Cardoso, como está a minha avó? A voz da enfermeira era urgente. Você precisa vir imediatamente.
A pressão arterial da paciente continua caindo e o médico disse que não pode mais esperar sem o termo de consentimento. Você precisa decidir hoje. Lucas estava com a garganta fechada. Entendido. Chegarei o mais rápido possível. Desligando o telefone, Lucas olhou novamente para o portão de ferro da academia, mas não havia como entrar lá. Lucas colocou a mochila nas costas e levantou-se. E caminhou até o posto de segurança do portão principal. O guarda o viu e balançou a cabeça. Não é você o aluno de antes? Eu disse que a entrada não era permitida. Lucas abaixou a cabeça e disse, por favor, minha avó está em estado grave agora. Eles não podem fazer a cirurgia sem a assinatura da minha irmã. Por favor, deixe-me entrar só uma vez. O guarda fez uma expressão de constrangimento. São as regras. Eu não posso fazer nada. Lucas se ajoelhou. Por favor, é uma vida em jogo. As pessoas não vêm antes das regras? O guarda ficou envergonhado e levantou Lucas. Jovem, não faça isso. Eu tenho que seguir as regras. Naquele momento, outra voz foi ouvida. O que está acontecendo? Era o brigadeiro Ricardo Santos. Ele estava prestes a sair da academia. O guarda fez uma continência e explicou. Este aluno está pedindo para entrar, mas foi expulso esta manhã por perturbar a ordem da visitação. Ricardo olhou para Lucas. O rosto do estudante de 18 anos estava manchado de lágrimas e seus olhos estavam injetados. Ricardo perguntou, quem você veio visitar? A cadete Mariana Cardoso. É minha irmã. A expressão de Ricardo endureceu. Então você é o irmão que veio esta manhã. Lucas assentiu e soluçou. Minha avó não pode fazer a cirurgia agora. Precisamos do consentimento de um responsável adulto e só minha irmã pode assinar. Por favor, deixe-me ver minha irmã. Ricardo pensou por um momento e disse ao guarda, verifique a identidade deste aluno e emita um passe de entrada temporário. Eu assumo a responsabilidade por deixá-lo entrar. O guarda perguntou, surpreso, brigadeiro, isso é difícil de acordo com o regulamento. Ricardo disse com firmeza, há uma vida em jogo agora. As regras existem para proteger as pessoas, não para impedi-las. Emita o passe. O guarda, a contragosto, assentiu e processou o passe. Lucas curvou-se profundamente para Ricardo. Obrigado. Ricardo deu um tapinha leve no ombro de Lucas. Venha comigo. Eu o levarei até a cadete Mariana Cardoso. Os dois entraram na academia. Enquanto caminhavam pelo corredor, Ricardo perguntou, que tipo de pessoa é sua irmã? Lucas pensou por um momento e respondeu, minha irmã é como minha mãe e meu pai para mim. Nossos pais morreram e nossa avó nos criou, mas minha irmã cuidou de mim. Ela me alimentou, me ajudou com a lição de casa, me levou ao médico quando eu estava doente. Minha irmã é a pessoa mais forte que conheço. Ricardo assentiu e sorriu. Sim, o pai de sua irmã era assim também, forte, mas caloroso. Lucas perguntou surpreso, o senhor conhece nosso pai? Sim, alguém que voava no céu comigo. Ele era uma boa pessoa. Eles chegaram em frente ao alojamento dos cadetes. Ricardo entrou e chamou Mari. Um momento depois, Mari saiu. Os olhos de Mari se arregalaram ao ver o irmão. Lucas, como você chegou até aqui? Lucas correu e abraçou a irmã. Mana, a vovó está em estado grave. Precisamos de sua assinatura agora. Mari abraçou o irmão e olhou para Ricardo. Ricardo assentiu e disse, é uma emergência. Vou providenciar uma licença de saída. Vá para o hospital agora. Mari fez uma continência. Obrigado, brigadeiro. Mas naquele momento uma voz foi ouvida no final do corredor. Espere. Era a capitã Elisa Mello. Ela se aproximou lentamente e olhou para Mari. Cadete Mariana Cardoso está atualmente sob suspensão disciplinar. A saída é proibida. Ricardo respondeu, é uma emergência familiar. Podemos fazer uma exceção. Elisa balançou a cabeça. Regra é regra. Mesmo em caso de emergência, os cadetes punidos estão excluídos. Lucas gritou, uma pessoa está morrendo agora. As regras são mais importantes? Elisa respondeu friamente, sim, as regras são importantes. Se as regras desmoronarem, a Força Aérea desmorona. Mari afastou o irmão e olhou para Elisa. Capitã, por favor, me deixe ir só desta vez. Minha avó é quem me criou. Eles não podem operar sem mim. Elisa, não mudou a expressão. Essa é a sua questão pessoal.
Para um militar, a organização vem antes do indivíduo. Ricardo deu um passo à frente. Capitã Elisa Mello, o que você está fazendo é o dever de um militar ou o abuso de poder? Elisa olhou diretamente para Ricardo. Estou defendendo o que é vital para o exército, a disciplina. Ricardo suspirou. Você também tem família. O que faria se sua família estivesse em perigo? A expressão de Elisa endureceu ligeiramente. Eu escolhi a Força Aérea em vez da minha família. Isso é ser um militar. Ricardo balançou a cabeça e murmurou. Você se tornou uma máquina, não um militar. Mari ajoelhou-se na frente de Elisa. Capitã, por favor, imploro, salve minha avó pelo menos. Lucas também se ajoelhou ao lado dela. Por favor, minha avó tem 89 anos. Ela nos criou a vida toda e agora é a hora de descansar. Ela não pode morrer assim. Elisa olhou para os dois irmãos. Seu olhar ainda era frio e firme, mas seus dedos tremiam levemente. Elisa abriu a boca lentamente. Ajoelhar-se não muda as regras. E ela se virou e saiu. Apenas o silêncio permaneceu no corredor. Lucas caiu no chão e começou a chorar. O que é isso? Que país é este? As regras são mais importantes do que uma vida que está morrendo? Mari levantou o irmão e sussurrou. Lucas, tá tudo bem. Eu vou encontrar um jeito. Ricardo cerrou os punhos olhando para os dois irmãos e disse calmamente, esperem, vou relatar isso aos escalões superiores. Este não é um problema de regras, é um problema de humanidade. Ele imediatamente pegou o telefone e ligou para algum lugar. Alô, gabinete do comandante da aeronáutica? É o brigadeiro Ricardo Santos. Tem uma questão urgente para relatar. O sol estava se pondo além da janela do corredor. O céu estava tingido de vermelho, mas a luz era apenas fria. Mari olhou pela janela e murmurou. Pai, é este o céu que o senhor tentou proteger? Ricardo voltou ao seu gabinete e tirou o caderno velho do fundo da gaveta de sua mesa. A capa era de couro marrom e os cantos estavam gastos pelo tempo. Ele não se lembrava de quantas vezes havia aberto o caderno nos últimos 20 anos, mas toda vez que lia, seu coração ficava apertado e ele não conseguia terminar. Hoje foi diferente. Hoje havia alguém para quem ele tinha que transmitir o conteúdo deste caderno. Ricardo abriu o caderno. Na primeira página, o nome do tenente-coronel Eduardo Cardoso estava escrito com sua caligrafia organizada. Abaixo, a data estava registrada, 12 de março de 2005, exatamente um mês antes do acidente. Ricardo começou a ler lentamente, virando as páginas. O céu está azul hoje, mas por dentro está apodrecendo. Jovens pilotos estão sendo tratados injustamente e as oficiais mulheres são ridicularizadas apenas por existirem. É este o céu que estamos protegendo? Apresentei a proposta de reforma aos escalões superiores, mas o que recebi foi silêncio. A organização tem medo da mudança, mas não posso desistir. O mundo em que meus filhos crescerão tem que ser melhor do que agora. Ricardo lia traçando as letras com o dedo. A caligrafia de Eduardo era clara, mas havia manchas de tinta aqui e ali. Ele provavelmente estava tomado pela emoção ao escrever. Ricardo virou a próxima página. 15 de março. Hoje, uma cadete me procurou. Ela disse que estava sofrendo assédio sexual de um instrutor, mas ela não tinha provas e tinha medo de ser punida se denunciasse. Eu a incentivei a ter coragem, mas ao mesmo tempo senti minha impotência. Não pude garantir que a organização a protegeria. Esse sistema silencia a vítima, não o agressor. Ricardo parou por um momento e olhou pela janela. Os cadetes estavam correndo no campo de treinamento e os sons dos comandos vinham fracamente. Haveria alguém sofrendo entre eles? Alguém engolindo a dor sozinho por não conseguir falar? Ricardo voltou sua atenção para o caderno 21 de março. Os escalões superiores rejeitaram minha proposta de reforma. A razão poderia prejudicar a estabilidade da organização. Estabilidade da organização. Que sentido tem a estabilidade quando as pessoas estão se desmoronando? Decidi hoje. Se a rota oficial estiver bloqueada, vou deixar um registro. Um dia, alguém verá este registro e criará a mudança.
Espero que seja a geração dos meus filhos. Ricardo virou mais uma página e chegou à última. O texto foi escrito um dia antes do acidente, 12 de abril. Tenho um voo de treinamento amanhã. Ouvi dizer que a aeronave recém-entregue ainda não foi totalmente inspecionada, mas os escalões superiores ordenaram que o cronograma fosse mantido. Estou apreensivo, mas como militar devo seguir as ordens. Se algo acontecer comigo, peço que entreguem este caderno aos meus filhos. Mariana, Lucas, protejam o céu que seu pai não conseguiu proteger. Lembrem-se, o poder só tem valor quando usado para proteger as pessoas. Ricardo fechou o caderno. Seus olhos estavam marejados. A razão pela qual ele não entregou o caderno à família por 20 anos foi o medo. O medo de que o conteúdo fosse revelado, causasse repercussão na organização e ele fosse envolvido. Mas agora ele sabia. O silêncio por medo era exatamente a atitude que Eduardo mais detestava. Ricardo pegou o telefone. A ligação foi para o gabinete do comandante da aeronáutica. Alô, é o brigadeiro Ricardo Santos. Poderia falar diretamente com o comandante? A música de espera tocou por um momento e logo uma voz baixa e calma foi ouvida. Brigadeiro, o que aconteceu? Ricardo respirou fundo e disse: comandante, tenho algo urgente para relatar. A filha do tenente-coronel Eduardo Cardoso, a cadete Mariana Cardoso, foi agredida por uma instrutora na academia e recebeu punição disciplinar. E neste exato momento, a avó dessa cadete está no hospital esperando por cirurgia, mas a saída dela está sendo negada devido aos regulamentos. O outro lado do telefone ficou em silêncio por um momento. A voz do comandante da aeronáutica foi ouvida novamente. A filha de Eduardo? Sim, comandante. E mais uma coisa, há um diário que o tenente-coronel Eduardo Cardoso deixou. Dentro estão os problemas internos da Força Aérea de 20 anos atrás e sua proposta de reforma. O que aconteceu hoje não mudou nada desde então. O comandante ficou em silêncio por um momento e disse com firmeza: estarei lá amanhã às 5 da manhã. Irei em nome de uma inspeção de direitos humanos, prepare todos os documentos relevantes. E, brigadeiro? Sim, comandante. Lamento que você tenha guardado esse diário por 20 anos sozinho, mas foi bom que tenha tido coragem hoje. O telefone desligou. Ricardo pousou o fone e soltou um longo suspiro. Apesar da pedra que estava em seu peito, parecia derreter um pouco. Ele colocou o caderno na bolsa e seguiu para o alojamento dos cadetes. Mari estava sentada perto da janela, em frente ao alojamento dos cadetes. Seu irmão Lucas já havia retornado ao hospital. Ricardo bateu na porta e Mari saiu, brigadeiro. Ricardo levou Mari para o final do corredor silencioso e tirou o caderno, entregando-o a ela. Este é o seu pai. Mari pegou o caderno e olhou para a capa. Suas mãos tremeram ao ver o nome de seu pai. O que é isso? É o último diário que seu pai deixou. Leia-o. Mari abriu o caderno lentamente. Lágrimas escorreram ao ler a primeira página. Mari virou página por página, lendo as palavras de seu pai. Era como se ela estivesse ouvindo a voz dele, aquela voz calorosa, mas firme. Quando Mari chegou à última página, ela não conseguiu mais se conter. Mariana, Lucas, protejam o céu que seu pai não conseguiu proteger. Mari abraçou o caderno contra o peito e chorou em silêncio. Ricardo colocou a mão no ombro de Mari. Seu pai já sabia disso 20 anos atrás, para onde esta organização estava indo. Mas ele estava sozinho. Os escalões superiores não ouviram e os colegas ficaram em silêncio. Eu era um deles. Me desculpe. Mari levantou a cabeça e olhou para Ricardo. Não é culpa sua, brigadeiro. É minha culpa. Eu não consegui entregar este caderno a vocês por 20 anos. Eu estava com medo. Medo de que a organização fosse abalada. Medo de que meu cargo estivesse em perigo. Mas hoje, ao ver seu irmão, percebi. O que eu temia não era a organização, era a minha consciência. Ricardo fez uma pausa e continuou. Amanhã, o comandante da aeronáutica virá pessoalmente para corrigir tudo isso. Os olhos de Mari se arregalaram. O comandante? Sim. Ele era um camarada de seu pai. Ele também deve ter vivido com essa dívida por muito tempo. Amanhã será o dia de pagar essa dívida. Ricardo colocou o caderno de volta nas mãos de Mari. Este é seu agora. É o último presente de seu pai e a direção que você deve seguir. Mari segurou o caderno firmemente e assentiu.
Obrigada, brigadeiro, por se lembrar do meu pai e por ter tido coragem hoje. Ricardo sorriu tristemente. Coragem é uma coragem que demorou 20 anos. Mas Mari balançou a cabeça. Não, é melhor vir tarde do que nunca. Meu pai diria isso. Naquela noite, Mari deitou-se na cama e abriu o diário de seu pai novamente. Ela leu cada palavra lentamente, repensando por que havia escolhido este caminho. Seu pai lutou sozinho e se foi, mas ela não estava sozinha. Havia o brigadeiro Ricardo Santos, seu irmão Lucas e o comandante da aeronáutica que viria amanhã. Mari abriu a última página do caderno e leu a última frase de seu pai novamente. O poder só tem valor quando usado para proteger os fracos. Mari sussurrou: pai, agora eu vou proteger as pessoas que o senhor não conseguiu proteger. As estrelas brilhavam do lado de fora da janela. Em algum lugar, o som fraco de um motor de helicóptero sendo inspecionado podia ser ouvido. Amanhã cedo, o céu se moveria. Às 4h50 da manhã, na torre de controle da academia, comunicações de emergência estavam sendo trocadas. Torre de controle, aqui é Air Force One. Solicitamos permissão para pouso. O controlador verificou a tela e respondeu com uma voz tensa. Air Force One, permissão de pouso concedida. Pista 1 disponível. Air Force One era o código de chamada para o helicóptero particular do comandante da aeronáutica. Vários oficiais generais e instrutores já estavam alinhados na pista de pouso. O brigadeiro Ricardo Santos estava entre eles e a capitã Elisa Mello estava ali com uma expressão tensa. O diretor da academia, o major brigadeiro, também estava presente, vestido com seu uniforme impecável. Havia uma tensão visível no rosto de todos. A visita pessoal do comandante da aeronáutica era um assunto sério. O som do helicóptero começou a ser ouvido no céu. O som, que era fraco no início, aumentou gradualmente e logo o helicóptero cinza gigante apareceu no céu leste. O helicóptero diminuiu a altitude lentamente e se aproximou da pista de pouso. O vento causado pela rotação do rotor levantou a poeira da pista. Os uniformes das pessoas que estavam ali tremulavam e eles tiveram que segurar seus bonés. O helicóptero pousou. O som do motor diminuiu lentamente e a rotação do rotor desacelerou. A porta se abriu e a escada se desdobrou e o comandante da aeronáutica desceu. No início de seus 60 anos, ele caminhou com postura ereta e seu rosto estava inexpressivo, mas seus olhos penetrantes, 4 estrelas adornavam seu peito. Ele era um tenente brigadeiro do ar, o posto mais alto da Força Aérea. O major brigadeiro se adiantou e fez uma continência. Comandante, seja bem-vindo. O comandante da aeronáutica recebeu a continência e respondeu friamente. As boas-vindas ficam para depois. Vim para uma inspeção. Sua voz era baixa e firme. O rosto do major brigadeiro endureceu. O comandante da aeronáutica olhou lentamente para os oficiais generais e instrutores alinhados. Seu olhar parou na capitã Elisa Mello. Capitã Elisa Mello. Sim, comandante. Elisa deu um passo à frente e fez uma continência. O comandante da aeronáutica olhou diretamente para ela e perguntou: é verdade que você agrediu a cadete Mariana ontem? O rosto de Elisa empalideceu. O olhar de todos ao redor se voltou para ela. Elisa mordeu o lábio por um momento e respondeu: foi uma medida física para fins disciplinares. O olhar do comandante da aeronáutica ficou ainda mais frio. Medida física? Chutar o abdômen de uma cadete é disciplina? Elisa não conseguiu responder. O comandante da aeronáutica continuou: Capitã Elisa Mello, qual é o seu número militar? 98032457. Há quantos anos você está no Exército? 13 anos. Isso foi o que você aprendeu em 13 anos? Que o dever de um militar é pisotear os fracos? As mãos de Elisa tremeram. Ela respondeu de cabeça baixa: não, eu estava fazendo isso para proteger. O comandante da aeronáutica deu mais um passo. Disciplina. Você sabe o que são regras? As regras existem para proteger as pessoas, não para pisoteá-las. O comandante desviou o olhar de Elisa e olhou para o major brigadeiro. Major brigadeiro, com que frequência isso aconteceu nesta academia? O major brigadeiro respondeu, constrangido: comandante, isso quase nunca aconteceu. Quase significa que aconteceu, não é? Ricardo se adiantou. Comandante, tenho algo para relatar. O comandante da aeronáutica assentiu.
Ricardo tirou o diário de Eduardo de sua bolsa. Este é o diário que o tenente-coronel Eduardo Cardoso deixou. Ele documenta os problemas internos desta academia e da Força Aérea 20 anos atrás. E, comandante, a mesma coisa está acontecendo hoje. O comandante da Aeronáutica pegou o diário e o abriu. Seu rosto endureceu ao ler a primeira página. Ele virou as páginas lentamente, lendo, e fechou os olhos ao chegar à última página. Um breve silêncio seguiu. O comandante da Aeronáutica fechou o diário e disse calmamente: Eduardo, me desculpe, deixei você lutar sozinho. O comandante abriu os olhos e olhou para as pessoas reunidas. Atenção, pessoal. Eu vim hoje em nome de uma inspeção de direitos humanos, mas na verdade vim para cumprir uma promessa. Vim proteger o que meu camarada tentou proteger 20 anos atrás. Ele levantou o diário. O tenente-coronel Eduardo Cardoso queria que esta organização fosse um lugar para proteger as pessoas. Mas nós falhamos com esse desejo. Hoje é o dia de pagar essa dívida. O comandante da Aeronáutica dirigiu-se ao Major Brigadeiro. Major Brigadeiro, a partir de agora, uma equipe de investigação especial irá investigar toda esta academia. Violações de direitos humanos, manipulação de notas, punições injustas. Vamos revirar tudo. Colabore. O Major Brigadeiro pálido respondeu: entendido, comandante. O comandante da Aeronáutica olhou novamente para Elisa. Capitã Elisa Mello, você está suspensa de suas funções a partir de agora. Ordem de espera durante o período de investigação. Elisa fez uma continência e respondeu: entendido, mas sua voz estava trêmula. O comandante da Aeronáutica perguntou a Ricardo: onde está a cadete Mariana Cardoso? Ela está no alojamento dos cadetes. Traga. Ricardo fez uma continência e seguiu para o alojamento. Um momento depois, Mari apareceu com o Ricardo. Ela estava com seu uniforme impecável e seu rosto estava pálido, mas seu olhar não vacilou. O comandante da Aeronáutica prendeu a respiração ao ver Mari. O rosto de Eduardo se sobrepôs ao rosto de Mari. O comandante da Aeronáutica caminhou lentamente até Mari. Cadete Mariana Cardoso. Sim, comandante. Mari fez uma continência. O comandante da Aeronáutica recebeu a continência e disse: seu pai era meu camarada. Não, ele era meu companheiro. Voamos juntos e quase caímos juntos. Mas ele me salvou e se foi sozinho. Os olhos de Mari ficaram vermelhos. O comandante da Aeronáutica continuou: vivi com essa dívida por 20 anos, porque não consegui proteger o que seu pai tentou proteger. Mas prometo a você, aqui e agora, vou construir a força aérea que seu pai queria, uma força aérea que protege as pessoas. Mari abaixou a cabeça. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Obrigada, comandante. O comandante da Aeronáutica deu um tapinha leve no ombro de Mari. Não chore. Seu pai queria mudança, não lágrimas. Você deve ficar aqui e fazer essa mudança. O comandante da Aeronáutica virou-se e declarou a todos: prestem atenção. O uniforme militar, ele não é poder, é responsabilidade. A patente não é autoridade, é dever. Aqueles que pisoteiam os fracos não têm o direito de vestir este uniforme. A partir de hoje, esta academia mudará para um lugar onde as pessoas vêm antes das regras. Sua voz ecoou por toda a pista de pouso. Todos prenderam a respiração e ouviram. O comandante da Aeronáutica disse por fim: o diário que o tenente-coronel Eduardo Cardoso deixou será guardado no Museu da História da Força Aérea e seu conteúdo será ensinado a todos os cadetes, para que aprendam por que vestimos este uniforme e o que devemos proteger. Elisa ouviu todas as palavras, parada em seu lugar. Lágrimas escorriam por seu rosto. A parede que ela havia construído por 13 anos parecia desmoronar. Ela percebeu que tudo o que acreditava ser certo era, na verdade, errado. Ela viu a si mesma pisoteando pessoas em nome da disciplina. O comandante da Aeronáutica disse a Ricardo antes de retornar ao helicóptero: brigadeiro, foi bom que você tenha tido coragem hoje. Demorou 20 anos, mas não é tarde demais. Ricardo fez uma continência e respondeu: obrigado, comandante. Agora posso ficar de cabeça erguida diante do meu camarada. O helicóptero decolou novamente. O som do rotor foi se tornando mais distante e desapareceu no céu.
As pessoas que ficaram na pista de pouso permaneceram em seus lugares. Ninguém se moveu primeiro. Mari olhou para o céu e murmurou: Pai, o céu finalmente se moveu. O céu da academia estava excepcionalmente azul naquele dia. Após a partida do comandante da aeronáutica, uma equipe de investigação especial foi enviada para toda a academia. A equipe, composta por 12 pessoas do Comitê de Direitos Humanos, do Escritório de Auditoria e do Escritório Jurídico, começou a vasculhar a sala de comando, o alojamento de instrução e os alojamentos dos cadetes. Registros disciplinares dos últimos 5 anos, documentos de avaliação e registros de entrevistas foram todos revisados. Às 10 horas da manhã, um coronel da equipe de investigação começou um relatório provisório na sala de reuniões. Até agora, confirmamos um total de 37 casos de alegadas punições injustas nos últimos 3 anos. 14 delas envolvem cadetes mulheres. Além disso, evidências de manipulação de avaliações físicas e notas acadêmicas também foram encontradas. Os rostos dos professores e oficiais reunidos na sala de reuniões endureceram. O Major Brigadeiro estava sentado em sua cadeira, de cabeça baixa. O coronel continuou: Major Brigadeiro, tudo isso aconteceu durante sua gestão. Como o senhor vai assumir a responsabilidade? O Major Brigadeiro respondeu com a voz trêmula: Assumo toda a responsabilidade. Vou renunciar. Ricardo observava a cena sentado em um canto da sala de reuniões. Ele perguntou ao coronel: como está o andamento da investigação da capitã Elisa Mello? O coronel folheou os documentos e respondeu: a entrevista está agendada para as 2 horas da tarde de hoje. A propósito, a capitã Elisa Mello também tem um histórico de ter sido vítima de violência quando era cadete. Parece que ela não conseguiu nem denunciar na época. Ricardo assentiu. O senhor poderia informá-la sobre esse fato? Seria importante que ela fosse oficialmente reconhecida como vítima. O coronel pensou por um momento e concordou. Faremos isso à 1 hora da tarde. Elisa estava sentada sozinha na sala de espera. Seu uniforme ainda estava impecável, mas seu rosto estava pálido e havia olheiras profundas sob seus olhos. Ela apertou as mãos e olhou pela janela. Os cadetes ainda estavam treinando no campo de treinamento. Eram os cadetes que ela havia treinado. Elisa não dormiu a noite toda. As palavras do comandante da aeronáutica continuavam ecoando em seus ouvidos. O uniforme militar não é poder, é responsabilidade. Aqueles que pisoteiam os fracos não têm o direito de vestir este uniforme. Ao ouvir essas palavras, Elisa percebeu o que havia feito nos últimos 13 anos. Ela havia sido uma vítima, mas de alguma forma havia se tornado uma agressora. A porta se abriu e um membro da equipe de investigação entrou. Capitã Elisa Mello, por favor, venha. Elisa levantou-se e caminhou até a sala de entrevista. O coronel e o escrivão estavam sentados atrás da longa mesa. Elisa sentou-se na cadeira, mantendo uma postura rígida. O coronel abriu os documentos e disse: Capitã Elisa Mello, primeiro tenho algo para informá-la lá. Você também tem um registro de ter sido vítima de violência durante seu tempo como cadete. Os olhos de Elisa se arregalaram. O que o senhor quer dizer? Temos depoimentos de colegas que a capitã foi agredida e sofreu violência verbal de um instrutor homem em 2012, quando era cadete do 2º ano. No entanto, não houve denúncia oficial na época. Os lábios de Elisa tremeram. A lembrança daquela época ressurgiu vividamente. Ela levou um tapa no rosto por ter cometido um erro durante o treinamento e ouviu que as mulheres não deveriam estar nas Forças Armadas. A partir daquele dia, Elisa decidiu não chorar. Ela pensou que seria agredida mais se parecesse fraca. O coronel continuou: Capitã, por que não denunciou na época? Elisa abaixou a cabeça e respondeu: Eu tive medo de sofrer mais retaliação se denunciasse. E pensei que era o normal. Pensei que tinha que aguentar para sobreviver. E é por isso que a senhora tratou as cadetes mais jovens da mesma forma? Elisa não respondeu. O coronel suspirou e disse: Capitã, é um ciclo vicioso onde a vítima se torna agressora. Precisamos quebrar isso. Lágrimas se acumularam nos olhos de Elisa. Eu pensei que estava certa. Pensei que se você fosse fraco, você morreria. E que você tinha que ser forte para sobreviver. Por isso,
Pensei que precisava criar as cadetes para serem fortes. Mas eu estava errada? O que eu fiz foi tudo errado? O coronel assentiu calmamente. Sim, capitã, a força não é pisotear os outros. A força é proteger os fracos. A senhora confundiu isso. Elisa não conseguiu mais se segurar e começou a chorar. Foi a primeira vez que ela chorou em 13 anos. Depois de chorar por um longo tempo, Elisa enxugou as lágrimas e disse: o que posso fazer? Como posso consertar o que fiz de errado? O coronel tirou um documento e o colocou na frente dela. Deponha. Deponha sobre todas as injustiças que testemunhou, o que sofreu e o que fez. Este é o começo. Elisa olhou para o documento, era uma declaração, ela pegou a caneta com a mão trêmula e começou a escrever. Ela escreveu sobre a violência que sofreu quando era cadete, a discriminação que testemunhou e os erros que cometeu depois de se tornar instrutora. As lágrimas continuavam a escorrer enquanto ela escrevia, mas Elisa não parou. 2 horas depois, Elisa completou uma declaração de 12 páginas. O coronel pegou a declaração, leu-a e assentiu. Obrigado por sua coragem, capitã. Este depoimento será de grande ajuda para mudar a academia. Elisa fez uma continência e disse: eu criei este inferno, mas agora eu o terminarei. Ao sair da sala de entrevista, Elisa encontrou Mari no corredor. Mari estava saindo de uma entrevista com a equipe de investigação, as duas se olharam por um momento. Elisa falou primeiro: cadete Mariana Cardoso. Sim, capitã. Elisa deu um passo à frente e inclinou a cabeça. Me desculpe, agora entendo o quanto você sofreu. Eu também passei pela mesma coisa na sua idade, mas eu pensei que era o normal. Por isso, fiz o mesmo com você. Mari olhou para Elisa e respondeu calmamente: a senhora também foi vítima, capitã. Eu fui uma vítima, mas isso não era motivo para eu me tornar uma agressora. Elisa levantou a cabeça e olhou diretamente para Mari. Cadete Mariana Cardoso, tem um pedido. Não se torne como eu. Seja forte, mas não com a força que pisoteia os outros, mas com a força que protege. Isso é um verdadeiro militar. Mari assentiu. Entendido, capitã. E capitã, obrigada por ter tido coragem agora. Elisa sorriu tristemente e disse: é tarde, mas é melhor do que nunca. Naquela noite, uma reunião de emergência foi realizada no auditório da academia. Todos os cadetes e instrutores estavam reunidos. O coronel da equipe de investigação subiu ao palco e começou o anúncio. A partir de hoje, a academia será operada com um novo sistema, um centro de direitos humanos será estabelecido e todas as punições serão submetidas a uma verificação tripartida. Além disso, o sistema de proteção à vítima será reforçado e um sistema de denúncia anônima será implementado. Murmúrios se espalharam entre os cadetes. O coronel continuou. E mais uma coisa, o diário que o tenente-coronel Eduardo Cardoso deixou será guardado no Museu da História da Força Aérea e será uma leitura obrigatória para todos os cadetes. Para que aprendamos por que vestimos este uniforme e o que devemos proteger. Mari estava sentada na área dos cadetes, ouvindo as palavras. Algo quente subiu em seu peito. A mudança que seu pai queria estava finalmente começando. Mari pegou a foto de seu pai do bolso e murmurou calmamente: pai, o céu está ficando limpo agora. Após a reunião, Mari procurou Ricardo. Ricardo estava organizando documentos em seu gabinete. Ele sorriu ao ver Mari entrar. Bom trabalho, Mari. Brigadeiro, muito obrigada. Nada disso teria sido possível sem o senhor. Ricardo balançou a cabeça. Não, foi graças à sua resistência e graças ao seu pai. Ele olhou pela janela e disse: vou me aposentar em breve. Quero limpar o pecado de ter ficado em silêncio por 20 anos, mesmo que seja assim. Mari perguntou, surpresa: por que, brigadeiro? O senhor não fez nada de errado. Eu fiz errado. Fingi que não sabia, quando sabia foi errado, mas não me arrependo. Porque tive coragem hoje. Ricardo olhou para Mari e disse: Mari, você realizou o que seu pai não conseguiu. Sinta-se orgulhosa. Mari fez uma continência, segurando as lágrimas. Ricardo também respondeu com uma continência. A continência dos dois não era apenas uma saudação militar. Era uma promessa que ligava gerações. 3 semanas se passaram. A academia estava visivelmente diferente. Em um canto do campus estava o recém-construído Centro de Educação em Direitos Humanos. E na entrada,
Uma placa de bronze estava pendurada com a foto do tenente-coronel Eduardo Cardoso e a frase que ele deixou: "O poder só tem valor quando usado para proteger os fracos." Às 10 horas da manhã, a cerimônia de inauguração do centro foi realizada. O comandante da aeronáutica compareceu pessoalmente e cadetes e instrutores estavam todos reunidos. Após o corte da fita, o comandante da aeronáutica subiu ao palco e disse: "Este centro não é apenas um prédio, é uma promessa. A promessa de nunca mais ficar em silêncio. A promessa de nunca mais ignorar as vítimas." Mari subiu ao palco como representante dos cadetes e desvelou a placa. Quando o pano branco foi retirado, as palavras Centro de Educação em Direitos Humanos, Tenente-Coronel Eduardo Cardoso, foram reveladas. Os olhos de Mari ficaram marejados ao olhar para as letras. O nome de seu pai estava gravado ali. A mudança que seu pai desejava estava começando assim. Após a cerimônia de inauguração, Mari entrou no centro. Nas paredes do corredor, o conteúdo do diário do Tenente-Coronel Eduardo Cardoso estava emoldurado em quadros. Os cadetes passavam, lendo um por um. Um cadete se aproximou de Mari e disse: "Cadete Sênior Mariana, seu pai era realmente uma pessoa incrível. Eu também quero ser um militar assim." Mari deu um tapinha leve no ombro do cadete. Então lembre-se, a força não é pisotear ninguém, é proteger alguém. O cadete assentiu e fez uma continência. Mari respondeu com uma continência. Naquela tarde, Mari recebeu permissão especial para sair e foi para o hospital. Ao chegar ao hall do hospital, onde Lucas a esperava, seu irmão correu até ela, sorrindo radiantemente. "Mana!" Mari abraçou o irmão com força. "Lucas, como está a vovó?" Ela se recuperou completamente. O médico disse que foi um milagre. A cirurgia foi um sucesso. Lucas pegou a mão da irmã e a levou para o quarto. Ao abrir a porta, a avó estava sentada, meio deitada na cama. A avó de 89 anos ainda estava magra, mas seus olhos estavam brilhantes. "Vovó." Mari correu e segurou a mão da avó. A avó apertou a mão da neta e disse: "Mari, você sofreu muito. Fiquei sabendo que você passou por dificuldades na Força Aérea." Mari balançou a cabeça. "Não, vovó, tá tudo bem agora. Pelo contrário, muitas coisas boas aconteceram." A avó acariciou o rosto da neta. "Você se parece com seu pai. Nunca desiste, mesmo nas dificuldades." Mari colocou a mão da avó em sua bochecha e disse: "Vovó, estou dando continuidade ao trabalho que meu pai tentou fazer. A Força Aérea está mudando, pouco a pouco." Lágrimas vieram aos olhos da avó. "Sim, isso é bom." Seu pai também estaria orgulhoso no céu. Lucas também falou ao lado: "Vovó, a Mana fez uma coisa incrível. Ela mudou o exército inteiro." Mari sorriu, acariciando a cabeça do irmão. "Não fui eu. Foi todo mundo junto." Naquele momento, bateram na porta do quarto e a enfermeira entrou. "Paciente, os resultados dos exames de hoje saíram. Eles estão ótimos. Se continuar assim, a senhora poderá ter alta em uma semana." A família se entreolhou e sorriu. Era uma sensação de paz que eles não sentiam há muito tempo. Mari olhou pela janela. O céu de outono estava excepcionalmente azul. 2 dias depois, um evento especial foi realizado na academia. A aposentadoria do brigadeiro Ricardo Santos. Colegas e alunos que trabalharam com ele se reuniram no auditório. Ricardo subiu ao palco e começou seu discurso de despedida. "Passei 35 anos na Força Aérea. Aprendi muito durante esse tempo e também cometi muitos erros. Especialmente o fato de não ter conseguido cumprir a última vontade do meu camarada 20 anos atrás será um arrependimento para toda a vida. Mas fico feliz por ter conseguido pagar essa dívida, pelo menos um pouco hoje." Ricardo parou por um momento e olhou para a plateia. Mari estava sentada na primeira fila e Elisa estava sentada calmamente na parte de trás. Ricardo continuou: "Pessoal, o silêncio é o maior pecado. Fingir que não sabe, mesmo sabendo. Isso apodrece a organização. Por favor, não repitam o meu erro. Tenham coragem. Isso é ser um verdadeiro militar." Palmas ecoaram no auditório. Ricardo desceu do palco e se aproximou de Mari. Ele entregou a ela uma pequena caixa. "Este é o badge que seu pai usava no dia em que voou pela última vez. É seu agora." Mari abriu a caixa. Dentro havia um badge da Força Aérea antigo.
Mari pegou o badge e o colocou sobre o peito. Ricardo disse: seu pai lutou sozinho e se foi, mas você não está sozinha. Muitas pessoas estarão com você agora. Mari assentiu e fez uma continência. Brigadeiro, muito obrigada. Graças ao senhor, eu e a academia pudemos mudar. Ricardo respondeu com uma continência e sorriu. Não, eu que mudei. Minha coragem mudou tudo. Um mês após a aposentadoria, a academia estava completamente renovada. A educação em direitos humanos foi incorporada ao currículo regular. E várias denúncias eram recebidas semanalmente pelo sistema de denúncia anônima. E todas eram tratadas com transparência. Elisa não era mais instrutora, mas ela não deixou a academia. Ela foi nomeada conselheira do recém-criado Centro de Educação em Direitos Humanos. Tendo sido vítima e agressora no passado, ela agora se tornava alguém que ajudava aqueles que passavam pela mesma dor. Certa tarde, uma cadete se aproximou do centro. Conselheira, estou sofrendo tratamento injusto de um instrutor, mas tenho medo de sofrer retaliação se denunciar. Elisa pegou a mão da cadete e disse: não tenha medo, agora é diferente. Sua voz será ouvida, eu garanto. Lágrimas vieram aos olhos da cadete. É sério? É sério. Eu também tive medo como você. Mas agora não estamos sozinhas. Elisa abriu o registro de aconselhamento e disse calmamente: agora me conte sua história. Vou ouvir tudo, devagar. Naquela noite, Mari estava na ponta da pista de pouso. Ela saiu sozinha após o treinamento. O céu estava tingido de vermelho pelo pôr do sol e os últimos raios de sol brilhavam através das nuvens. Mari tirou o badge de seu pai do bolso e o expôs à luz do sol. O bege, descolorido pelo tempo, brilhava fracamente ao sol. Mari murmurou calmamente: pai, finalmente conseguimos. Criamos o céu que o senhor desejava. Agora este céu está limpo. Eu vou proteger as pessoas que o senhor tentou proteger. Eu prometo. O vento soprou. Era um vento quente e suave. Mari fechou os olhos e sentiu o vento. Era como se seu pai a estivesse abraçando. Mari abriu os olhos lentamente e olhou para o céu. O céu ainda estava lá. Um céu alto, vasto e azul. Mas agora, o céu parecia diferente. Não era mais pesado, nem mais assustador. Agora, o céu não era mais um teto que oprimia alguém, mas um espaço que abraçava alguém. Mari prendeu o badge em seu peito e começou a caminhar pela pista de pouso. As luzes dos prédios da academia estavam sendo acesas uma a uma, ao longe. A luz do Centro de Educação em Direitos Humanos também brilhava intensamente. Mari caminhou em direção àquela luz. Naquela noite, Lucas estava assistindo às notícias em seu celular em casa. A notícia sobre a reforma da academia estava sendo exibida na tela. A âncora disse: a Academia da Força Aérea realizou uma reforma radical de direitos humanos. O Centro de Educação em Direitos Humanos, criado para dar continuidade ao legado do tenente-coronel Eduardo Cardoso, está se tornando um símbolo de mudança interna nas Forças Armadas. Lucas sorriu ao ver a imagem de sua irmã na tela. Na tela, sua irmã estava em frente ao centro com outros cadetes. Ela parecia digna e orgulhosa. Lucas murmurou: mana, você é realmente incrível. O orgulho da nossa família. A avó saiu da cozinha e perguntou: o que você está assistindo? É a mana, vovó. Nas notícias. A avó sentou-se ao lado de Lucas e assistiu à tela. As rugas ao redor dos olhos da avó eram profundas, mas seu olhar estava brilhante. Nossa Mari fez uma coisa grande. Vovó, nosso pai também era assim. Ele também tentou fazer a coisa certa antes de partir. E agora a mana está dando continuidade a esse trabalho. Parece que esse sangue corre na nossa família. Lucas olhou pela janela. As estrelas estavam densamente pontilhadas no céu noturno. Lucas pensou olhando para as estrelas. O pai estaria em algum lugar naquele céu e ele estaria nos observando agora? Na manhã seguinte, Mari voltou ao campo de treinamento. Os cadetes estavam alinhados, prontos para a corrida matinal. Mas a atmosfera agora era diferente. As vozes dos instrutores ainda eram rigorosas, mas havia respeito nelas. Havia confiança nos rostos dos cadetes, juntamente com a tensão. Mari estava na frente da formação.
o instrutor gritou o comando: avançar! Mari começou a correr. Seus passos eram leves e sua respiração profunda e regular. Correndo sob o céu que estava começando a clarear, Mari sentiu que ela estava realmente livre agora. Naquele dia, o céu se moveu. O chute de uma instrutora foi o começo, mas seu fim foi a justiça nas Forças Armadas. E essa justiça continuará. O que você achou da história de hoje? Você já teve um conflito entre regras e humanidade? Há alguém ao seu redor que foi forçado ao silêncio em nome da organização? Se você tem histórias de ter tido coragem, como Mari, ou de ter corrigido um erro tardiamente, como Elisa, compartilhe. Estaremos esperando por suas histórias.